O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo, pegou a todos de surpresa na manhã desta quinta-feira 29. O ministro abriu a primeira divergência. Ele defendeu a nulidade da chamada minuta do golpe, encontrada na casa de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ministro da Justiça de Bolsonaro, acolhida pelo ministro Gonçalves em seu voto. O magistrado considerou que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu nenhum ato suficientemente grave a ponto de justificar uma inelegibilidade. O ministro ainda reforçou a importância da democracia. Ele disse que em uma democracia, cada cidadão é livre para crer e descrer no que bem entender e tem o direito de duvidar. Ora, com o surpreendente voto do ministro Raul Araújo, ficou nítido que um clima tenso tomou conta do plenário. E a ministra Carmen Lúcia interrompeu a leitura do voto do ministro e o questionou sobre a centralidade da minuta do golpe na ação contra Bolsonaro. Veja. Numa democracia, não há de ter limites o direito fundamental à dúvida, à curiosidade e à desconfiança. Cada cidadão é livre para crer ou descrer no que bem entender, para divulgar, para duvidar. E essa ampla liberdade de pensamentos não pressupõe ou demanda elementos racionais que o justifiquem ou legitimem, e não precisa fundar-se em discursos intersubjetivamente válidos. Qualquer cidadão pode defender e desejar modelo de votação diferente daqueles vigorantes no país, qualquer que seja o formato. Pode sustentar o aprimoramento desses mesmos sistemas, pode propor modificações, sejam elas quais forem. Tudo isso se insere legitimamente no espectro constitucional de proteção da liberdade de expressão, que é de gozar de posição preferencial em nosso ordenamento jurídico constitucional, em especial no contexto político eleitoral. Tanto é assim que há exatamente um ano, em agosto de 2021, foi votada e rejeitada a PEC 135, que previa alterações no formato de votação eletrônica utilizada no Brasil, com a introdução de elementos impressos de auditagem. Proposta idêntica ou assemelhada pode vir a ser apresentada no futuro, e todos e todas são livres para aderirem, apoiarem ou criticarem. Sob o viés jurídico, não há nexo de causalidade entre os fatos. Cumpre destacar, entretanto, que conforme... Ministro Raul, desculpa. Presidente, eu queria só um esclarecimento. Por favor, ministra Carmen. Apenas nessa passagem do voto, que, como disse, estou seguindo com muito gosto, Vossa Excelência teve a gentileza de nos encaminhar, não me pareceu que no voto do ministro relator tivesse nenhuma referência a que este documento, que o relator acolheu como juntada, tivesse nenhuma referência nem de autoria, nem de responsabilidade do primeiro investigado. Se eu entendi, só para ficar claro, porque eu, por exemplo, no meu voto, nem uso este dado, presidente. Eu fiz um voto apenas da cena, que é o objeto do cuidado. Mas como Vossa Excelência está se manifestando especificamente, e eu quero só entender, Vossa Excelência está excluindo alguma coisa, mas sem pertinência com o que o relator teria dito, porque não sei se o ministro Benedito acolhe a minha compreensão, no sentido de que Vossa Excelência não se manifestou sobre este documento, este rascunho, nem isso foi fundamento de voto, só para ficar claro, porque o ministro está dizendo alguma coisa, presidente, importante. A responsabilidade é personalíssima e isso foi reiterado no voto do relator. Porque acho importante, realmente, porque o longo voto do eminente relator se baseou na reunião. O fato de ter juntado essa minuta golpista em nada afetou, que eu tenha lembrado do voto do eminente relator, e também não se apurou ainda não se apurou a responsabilidade disso. O eminente relator quer... Exatamente isso, no voto foi claro, explicando, primeiro, não está se apurando aqui minuta, foi um reflexo, poderia ser minuta, outra questão da conclusão que eu tive do meu voto, dos efeitos do discurso feito em 18, 2 vezes 18, na reunião que se apura, na atacante à inverdade da urnas eletrônicas. Foi só isso. Que mesmo da posse da minuta do golpe,
não adotou providências para apurar fatos gravíssimos e autoriza concluir que a minuta era a materialização da última fase de um plano milimetricamente traçado para derrubar o Estado Democrático do Direito. Agora, acerca desse ponto, me parece que houve sim, no voto do eminente relator, e podemos verificar isso facilmente, folheando, houve sim farta referência não só a esse achado, a minuta de decreto, como a outros fatos posteriores, como caracterizadores de que haveria uma predisposição a atitudes de ruptura do processo democrático naquele governo que já se encerrou. Benedito Gonçalves negou, mas ele se referiu sim à chamada minuta do golpe. Bom, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento mais uma vez. Esperava-se que a sessão acabasse hoje. Moraes, contudo, decidiu adiá-la para amanhã. Há ainda a possibilidade de pedido de vista do processo, com prazo de 30 dias para análise. Até o momento, votaram contra Bolsonaro os ministros Benedito Gonçalves, André Tavares e Floriano Marques, e a favor do ex-presidente, apenas Raul Araújo. Faltam se manifestar Alexandre de Moraes, Nunes Marques e Carmen Lúcia.